Um empresário vê seu colar personalizado no pescoço de um menino de rua e o que descobre muda sua vida para sempre. Ele persegue o garoto pelas ruas de Florianópolis até uma comunidade onde encontra sua filha desaparecida e uma conspiração que ameaça destruir tudo o que construiu. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nossas histórias diárias. E não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vocês me acompanham. O ar úmido e pesado de Florianópolis parecia comprimir o tempo e espaço naquela tarde de sexta-feira. Rafael Tavares Nunes ajustou o ar-condicionado de sua BMW X7 enquanto esperava impacientemente no congestionamento da Avenida Beira-Mar Norte. Seus dedos tamborilavam no volante de couro e seus olhos escuros verificavam compulsivamente o relógio no painel, 16h42. Estava atrasado para uma reunião decisiva com investidores estrangeiros interessados em sua empresa de logística, a Tavilog Solutions. Enquanto o trânsito avançava com lentidão desesperadora, Rafael ensaiava mentalmente os números que apresentaria. Sua empresa havia triplicado de tamanho nos últimos 5 anos, tornando-se uma das principais do setor em Santa Catarina. O estresse da negociação, no entanto, era apenas uma camada superficial da tensão que carregava. Havia 4 dias. Sua filha Sofia, de 11 anos, havia desaparecido após sair da escola. A polícia investigava, cartazes com seu rosto estavam espalhados pela cidade, mas até agora nenhuma pista concreta. Só mais um dia, Sofia, murmurou para si mesmo, uma prece disfarçada de constatação. Vou te encontrar. Foi quando o sinal abriu e na calçada ao lado do carro, um vendedor ambulante se materializou, oferecendo água de coco e artesanatos aos motoristas. Rafael mal olharia para ele em circunstâncias normais, mas algo capturou sua atenção periférica, algo que fez seu coração parar por um instante. No pescoço magro do jovem vendedor pendia um colar com um pingente de borboleta cravejado com uma pequena safira. Não era um pingente qualquer. Era uma peça única, encomendada a um joalheiro exclusivo para o aniversário de Sofia 3 meses atrás. A borboleta de prata com detalhes dourados e uma safira azul escura no centro. A pedra preferida da filha. O tempo pareceu congelar. Rafael não registrou as buzinas impacientes atrás dele quando o sinal abriu. Seus olhos fixaram-se no pingente que balançava quando o menino se movia entre os carros. Era impossível. Era o colar de Sofia. Tinha certeza absoluta. Sem pensar 2 vezes, Rafael estacionou o carro de qualquer jeito sobre a calçada, ignorando as regras de trânsito que normalmente respeitava com rigor. Saltou do veículo e correu na direção do garoto. "Ei, você! Espere!" gritou, sua voz normalmente controlada agora carregada de desespero. O menino, magricela, pele bronzeada pelo sol, não mais que 13 anos, olhou para trás e, vendo o homem de terno perseguindo-o, seus olhos se arregalaram em alarme. Instintivamente, fez o que anos nas ruas lhe haviam ensinado. Correu. Rafael o seguiu, desajeitado em seus sapatos italianos de sola lisa, esbarrando em pedestres e derrubando um carrinho de pipoca. O menino era ágil, conhecia cada beco e passagem. Entrou no mercado público, zigue-zagueou entre as bancas de peixe e artesanato, saiu pela porta dos fundos, cortou pelo calçadão da Praça 15 de Novembro. "Por favor, pare!" gritou Rafael, já ofegante. "Só quero saber sobre o colar." A menção ao colar pareceu fazer o garoto hesitar por um segundo, tempo suficiente para Rafael ganhar alguns metros. A perseguição continuou por mais alguns quarteirões, até que o menino dobrou em uma viela estreita e se viu encurralado por um muro alto. Rafael o alcançou, respirando com dificuldade, gotas de suor escorrendo por seu rosto normalmente composto. Por um momento apenas se encararam. O empresário em seu terno de corte impecável, agora amarrotado e sujo, e o menino de rua com roupas gastas mas limpas, seus olhos escuros revelando um misto de medo e desafio. "Não vou te machucar", ofegou Rafael, mantendo uma distância segura. "Só quero saber esse colar. De onde você o tirou?" O menino instintivamente segurou o pingente de borboleta como se quisesse protegê-lo.
Não roubei, se é isso que está pensando, respondeu com voz firme, sotaque carregado das comunidades da ilha. Não estou acusando você. Rafael tentou soar mais calmo. Esse colar pertence à minha filha. Ela desapareceu há 4 dias. Por favor, qualquer informação. Algo mudou no olhar do garoto. Uma mistura de reconhecimento e cálculo rápido. Você é o pai da Sofia? Perguntou diretamente. O mundo de Rafael pareceu parar por um instante. Ouvir o nome da filha na boca daquele desconhecido foi como um choque elétrico. Sim, respondeu dando um passo à frente. Você conhece minha filha? Sabe onde ela está? O menino o estudou por longos segundos, como se avaliasse sua sinceridade, pesando riscos invisíveis. Meu nome é Theo, disse finalmente. E sim, sei onde ela está, mas não posso simplesmente te levar até lá. Por que não? A voz de Rafael subiu uma oitava, tensão e esperança misturando-se em partes iguais. Porque não sei se posso confiar em você, respondeu Theo com uma franqueza desconcertante. Sofia está com medo. Diz que foi um homem que trabalha para o pai dela que a levou. Como sei que você é mesmo o pai dela? E não o cara que está procurando ela para terminar o serviço? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Um homem que trabalhava para ele? Isso explicaria por que não havia sinais de luta, porque Sofia havia aparentemente saído voluntariamente da escola. Com mãos trêmulas, Rafael tirou a carteira do bolso e mostrou sua identidade. Cartões com seu nome, fotos de Sofia guardadas cuidadosamente em um compartimento plástico. Sou Rafael Tavares Nunes. Sofia é minha única filha. Por favor, preciso vê-la. Theo examinou as fotos, comparando-as com a imagem mental que tinha da menina. Ela tem uma marca de nascença, disse, testando-o. Tipo uma manchinha. No ombro direito, completou Rafael imediatamente. Parece uma pequena folha. E ela tem um leve desvio no dente da frente, que se recusa a corrigir porque diz que faz parte da personalidade dela. Algo na descrição detalhada pareceu finalmente convencer Theo. Seus ombros relaxaram levemente. Tá bom, vou te levar até ela. Mas vamos a pé, sem carro, e você tem que prometer que não vai chamar a polícia nem ninguém por enquanto. Ela está muito assustada. Prometo, concordou Rafael sem hesitar, embora cada fibra de seu ser de homem controlador gritasse contra a ideia de seguir um menino de rua desconhecido sem avisar ninguém. Theo assentiu e começou a caminhar, mantendo um olho atento em Rafael. Saíram do centro em direção ao Morro do 25, uma das comunidades que se erguiam nas encostas da ilha. O contraste era gritante. Em minutos deixaram para trás o calçamento impecável, as lojas de grife e os restaurantes sofisticados, entrando em um labirinto de ruelas de terra e casas improvisadas. Rafael, que gerenciava centenas de funcionários e milhões em contratos, sentiu-se completamente perdido e vulnerável neste território desconhecido. Seu terno de marca, mesmo amarrotado, gritava sua diferença, atraindo olhares curiosos e alguns hostis. Theo, percebendo seu desconforto, aproximou-se um pouco. Ninguém vai te incomodar se estiver comigo, disse baixinho. Só não pareça assustado. Após 20 minutos de caminhada íngreme, chegaram a uma pequena casa de alvenaria inacabada, mais organizada que as vizinhas. Theo parou na porta. Espera aqui, deixa eu falar com ela primeiro, prepará-la. Rafael assentiu, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Após o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu novamente. Theo fez um gesto para que entrasse. O interior era simples, mas surpreendentemente limpo. Um sofá gasto, uma mesa de madeira, algumas cadeiras de plástico. E lá, encolhida no canto do sofá, estava Sofia. Seu rosto mais pálido e magro do que se lembrava, olheiras profundas sob os olhos, cabelos castanhos despenteados. Sofia. A voz de Rafael falhou, lágrimas embaçando sua visão. A menina olhou para ele por um longo momento, como se não pudesse acreditar no que via. Então, com um soluço quebrado, levantou-se de um salto e correu para os braços do pai. "Papai!" chorou, agarrando-se a ele como se temesse que fosse desaparecer. Rafael a abraçou com força, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o seu. Naquele momento, todas as reuniões, contratos e negócios do mundo
pareciam absolutamente insignificantes. Toda a dor dos últimos dias, o terror, a incerteza, a impotência, transformou-se em lágrimas que não conseguiu conter. Por cima do ombro de Sofia, seus olhos encontraram os de Theo, que observava a cena com uma expressão indecifrável. O menino de rua que havia encontrado, protegido e agora devolvido sua filha. Um completo estranho que, em questão de horas, havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. Obrigado, articulou silenciosamente para o garoto. Theo apenas deu de ombros, um gesto que parecia dizer: fiz apenas o que qualquer um faria. Mas Rafael sabia a verdade. Nem todos teriam feito o mesmo. Na verdade, quase ninguém teria. Enquanto segurava Sofia nos braços, ouvindo seu choro diminuir gradualmente, Rafael soube que sua vida havia mudado para sempre. E que as perguntas, quem havia levado Sofia, por quê e como ela havia acabado sob os cuidados deste menino de rua, teriam que esperar um pouco mais. Por enquanto, tudo o que importava era que Sofia estava viva e em seus braços novamente. A noite caía sobre Florianópolis quando Rafael finalmente conseguiu acalmar Sofia o suficiente para conversar. Sentados na pequena mesa da casa emprestada, com xícaras de chá preparado por Theo, pai e filha tentavam reconectar-se após os dias de terror. Você está machucada? Precisamos ir ao hospital? Perguntou Rafael, examinando-a visualmente pela 10ª vez. Sofia balançou a cabeça. Não, pai. O Theo cuidou de mim. Ele trouxe comida, remédio quando tive febre e não deixou ninguém se aproximar. Rafael olhou para o menino que se mantinha discretamente afastado, dando-lhes espaço. Como você a encontrou, Theo? O garoto hesitou, como se medisse o quanto poderia revelar. Estava coletando material reciclável perto do galpão abandonado da antiga fábrica de conservas, lá na costeira. Vi um carro parar e alguém jogar ela lá desacordada. Seus olhos escuros encontraram os de Rafael. Achei que estava morta primeiro, mas aí vi que respirava. Tinha esse colar. Ele tocou o pingente de borboleta. E pensei em vender, mas... Mas ele não vendeu, interrompeu Sofia defensivamente. Quando acordei, tudo rodava, e não lembrava direito o que tinha acontecido. O Theo me trouxe para cá. Disse que não podia me levar para o hospital porque os homens maus podiam me achar. Rafael processou a informação lentamente. Sofia, você consegue lembrar quem te levou da escola? A menina estremeceu visivelmente, seu rosto perdendo cor. Era o Clayton, sussurrou. Ele disse que você tinha sofrido um acidente, que precisava ir comigo até o hospital urgente. Entrei no carro porque conhecia ele, pai. Confiei nele. Clayton Ferreira. Seu motorista particular há quase 8 anos. O homem que buscava Sofia na escola, quando Rafael estava ocupado, que dirigia para a família em ocasiões especiais, que conhecia suas rotinas, sua casa, sua empresa. Ele me deu água no caminho, continuou Sofia, sua voz fraca. Depois comecei a me sentir tonta, tudo ficou escuro. Só lembro de acordar aqui, com o Theo. Rafael sentiu uma fúria gelada se formar em seu peito. Clayton havia drogado sua filha de 11 anos, abandonado-a para morrer em um galpão isolado. Vou chamar a polícia agora, disse pegando o celular. Não! Theo e Sofia exclamaram em uníssono. Ele disse que tem amigos na polícia, explicou Sofia, agarrando o braço do pai. Disse que ninguém acreditaria em mim se eu contasse. E eu não posso aparecer nisso, acrescentou Theo, um tremor de medo real em sua voz normalmente controlada. Se descobrirem que abriguei ela sem avisar ninguém, vão me mandar de volta para o abrigo, ou pior. Rafael respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. Precisava levar Sofia para casa, para a segurança. Precisava de atendimento médico para ela, mesmo que não tivesse ferimentos visíveis. Mas também não podia simplesmente abandonar Theo depois de tudo que o garoto havia feito. Temos que sair daqui, decidiu finalmente. Sofia precisa de um médico e precisamos denunciar o Clayton. Mas faremos isso com cuidado. Olhou para Theo. Você vem conosco. Não vou deixar você aqui depois do que fez por minha filha. O menino recuou desconfiado. Ir para onde? Para sua casa? E depois? Me mandar para o conselho tutelar? Não, obrigado. Tô bem aqui. Rafael reconheceu o medo por trás da bravata.
Quantas vezes esse garoto havia sido traído por adultos que prometeram ajudá-lo? Theo, prometo que não vou te entregar a ninguém contra a sua vontade. Você salvou o que tenho de mais precioso no mundo. Deixe-me pelo menos retribuir oferecendo um lugar seguro para ficar, pelo tempo que precisar. Sofia, ainda agarrada ao braço do pai, virou-se para o menino. Por favor, Theo, vem com a gente. Tenho medo de ficar sem você. Algo no pedido sincero da menina pareceu atingir Theo mais profundamente que as promessas de Rafael. Após um longo momento de deliberação, ele assentiu relutantemente. Tá bom, mas só até ter certeza que vocês estão seguros. Saíram pela comunidade discretamente, Rafael carregando Sofia, enquanto Theo os guiava por caminhos secundários para evitar a tensão. Na Avenida Beira-Mar, pegaram um táxi em vez de voltar ao carro de Rafael. Uma precaução sugerida por Theo. Se alguém está procurando vocês, vão estar de olho no seu carro. O táxi os levou não para o apartamento de Rafael no centro, mas para um flat alugado pela empresa para executivos visitantes, raramente usado fora da temporada. Um lugar que ninguém associaria imediatamente a ele. No caminho, Rafael fez apenas uma ligação. Para o doutor. Arthur, médico da família há anos e amigo pessoal pedindo discrição absoluta. O médico os esperava no flat quando chegaram, examinando Sofia meticulosamente, enquanto Rafael observava cada movimento com ansiedade palpável. Ela está desidratada e um pouco desnutrida, mas surpreendentemente bem considerando as circunstâncias. Concluiu o médico finalmente. Encontrei traços que sugerem uso de benzodiazepínico, provavelmente para sedá-la. Recomendo hidratação intensiva, alimentação balanceada e, claro, acompanhamento psicológico. Ela vai ficar bem? A voz de Rafael tremia. Fisicamente, sim, sem dúvida. Emocionalmente, vai depender do suporte que receber. O médico olhou significativamente para Rafael, que entendeu a mensagem implícita. Sua filha precisaria dele como nunca antes. Depois que o médico saiu, Rafael organizou comida para todos. Pizza, a favorita de Sofia. Observou com um nó na garganta como Theo comia devagar, controlando-se visivelmente para não devorar as fatias, guardando discretamente um pedaço no bolso para mais tarde. Sofia adormeceu logo após comer, exausta física e emocionalmente. Rafael a cobriu cuidadosamente na cama do quarto principal, deixando a porta aberta para ouvi-la caso precisasse. Na sala, encontrou Theo sentado rigidamente no sofá, olhando para a cidade iluminada através da janela. Você pode dormir no outro quarto, ofereceu Rafael. Tem roupas limpas no armário, provavelmente grandes demais, mas servem por enquanto. Theo assentiu, mas não se moveu. Por que você fez isso? Perguntou Rafael, sentando-se na poltrona oposta. Por que ajudou Sofia quando poderia simplesmente ter ignorado ou... Ele não completou a frase, incapaz de imaginar alternativas piores. Theo ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma maturidade que nenhuma criança de 13 anos deveria ter. Porque ninguém ajudou minha mãe quando ela precisou, disse simplesmente. Quando vi sua filha jogada lá, pensei na minha mãe. Pensei em como teria sido diferente se alguém tivesse parado para ajudar. A sinceridade crua da resposta atingiu Rafael como um soco. Este menino de rua, que provavelmente nunca teve nada em sua vida, havia dado tudo o que podia. Proteção, cuidado, até mesmo o pouco alimento que conseguia, para uma completa estranha. Obrigado, disse Rafael, a palavra parecendo absurdamente inadequada. Nunca poderei retribuir completamente o que fez, mas prometo que você terá um lugar seguro conosco pelo tempo que quiser. Theo deu um pequeno sorriso cético, como se já tivesse ouvido promessas semelhantes antes. Amanhã você vai pensar melhor e perceber que não quer um pivete de rua na sua casa chique, disse com uma honestidade brutal. Tudo bem. Já fiz o que precisava fazer. Rafael balançou a cabeça. Não, Theo, não sou esse tipo de pessoa. O menino deu de ombros, seu olhar dizendo claramente, o tempo dirá. Naquela noite, deitado no sofá, pois cedera os 2 quartos para Sofia e Theo, Rafael encarou o teto, sua mente uma tempestade de pensamentos.
Sofia estava segura graças a um improvável anjo da guarda. Mas por que Clayton, um funcionário de confiança, a sequestrou? O que havia realmente acontecido? E mais importante, o perigo havia realmente passado? Uma coisa era certa: nada em sua vida seria como antes. As planilhas, relatórios e reuniões que antes pareciam tão cruciais, agora se revelavam por sua verdadeira insignificância. Durante 4 dias agonizantes, ele havia enfrentado a possibilidade de perder Sofia para sempre. E um menino de rua, com nada além de coragem e compaixão, havia mudado tudo. Do quarto, ouviu um gemido suave. Sofia tendo um pesadelo. Levantou-se imediatamente, mas antes que chegasse à porta, viu Theo já ao lado da cama dela, sussurrando palavras tranquilizadoras, segurando sua mão até que se acalmasse e voltasse a dormir profundamente. Rafael recuou silenciosamente, um nó na garganta. O contraste era doloroso demais. Enquanto ele, o pai, dormia no sofá a metros de distância, era Theo quem instintivamente sabia como confortar Sofia, que conhecia seus novos medos, que havia ganhado sua confiança completa. Naquele momento, Rafael jurou a si mesmo que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para ser o pai que Sofia merecia, e para dar a Theo o que o menino claramente nunca teve: um adulto em quem pudesse realmente confiar. O sol da manhã iluminava o apartamento quando Rafael acordou sobressaltado, momentaneamente desorientado por não estar em sua cama king size com lençóis egípcios. A realidade o atingiu em ondas. Sofia encontrada, Clayton traidor, Theo. Sentou-se rapidamente procurando os dois pela sala. Uma onda de pânico o invadiu quando não os viu imediatamente, mas logo ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Levantou-se silenciosamente e aproximou-se. Sofia estava sentada à mesa, ainda pálida e com olheiras, mas com um pequeno sorriso enquanto Theo preparava algo no fogão. O menino movimentava-se com a confiança de quem estava acostumado a cozinhar, virando panquecas improvisadas com os poucos ingredientes disponíveis na despensa do flat. "Você precisa virar rápido, senão gruda", explicava ele para Sofia. "Aprendi fazendo na barraca da Dona Zefa, lá no mercado público." "Você trabalhava lá?" perguntou Sofia, curiosidade brilhando em seus olhos cansados. "Às vezes, lavava louça, entregava pedidos, essas coisas. Em troca, ela me dava comida e uns trocados." Rafael observou a interação, percebendo como Sofia parecia mais relaxada com Theo do que havia estado com o próprio pai na noite anterior. A barreira de confiança quebrada pelo sequestro era evidente. Ela olhava para as portas e janelas regularmente, como se esperasse perigo a qualquer momento. "Bom dia", disse finalmente, entrando na cozinha. Sofia virou-se rapidamente, tensão momentânea em seus ombros relaxando ao reconhecê-lo. "Oi, pai. O Theo tá fazendo panquecas." "Estou vendo. Cheira bem." Theo não olhou para trás, continuando a cozinhar. Não tinha muita coisa na geladeira. "Precisamos comprar comida se vamos ficar aqui." O vamos casual não passou despercebido por Rafael. Aparentemente, o menino havia decidido ficar, pelo menos por enquanto. "Precisamos conversar sobre o que faremos agora", disse Rafael, sentando-se à mesa. "Sofia precisa ser examinada mais completamente e precisamos tomar providências sobre Clayton." À menção do nome do motorista, Sofia encolheu-se visivelmente. "Ele não estava sozinho, pai", disse ela em voz baixa. "Ouvi ele falando no telefone antes de desmaiar. Dizia que tinha pego a menina e que a parte dele estava feita." Rafael sentiu um arrepio. "Consegue lembrar mais alguma coisa? Qualquer detalhe?" Sofia franziu a testa, concentrando-se. "Ele falou algo sobre documentos e reunião. Disse que você estaria ocupado demais procurando a filha para perceber algo. Não lembro o quê." Rafael conectou os pontos instantaneamente. A reunião com os investidores estrangeiros, a mesma que havia perdido ontem ao perseguir Theo. Os documentos que precisaria assinar, transferindo parte considerável das ações da empresa. O timing não era coincidência. "Precisamos ir até meu escritório", decidiu. "Há algo muito errado acontecendo na empresa." "Não", exclamou Sofia, agarrando seu braço. "E se ele estiver lá? Se nos vir?" "Não vamos todos", acalmou a Rafael. "Você e Theo ficam aqui.
com a porta trancada. Vou apenas verificar algumas coisas e volto logo. Theo, que havia permanecido silencioso, virou-se finalmente trazendo um prato de panquecas douradas. Não é seguro você ir sozinho, disse pragmaticamente. Se estão atrás de você, podem tentar algo. E não é seguro deixar Sofia sozinha também. Rafael reconheceu a sabedoria nas palavras do menino. O que sugere então? Conheço alguém que pode ajudar, respondeu Theo após um momento de hesitação. Alguém que sabe guardar segredos e que consegue entrar em lugares sem ser notado. Um de seus amigos de rua? Perguntou Rafael, incapaz de esconder completamente o ceticismo em sua voz. Os olhos de Theo endureceram. Sim, um amigo de rua, alguém em quem confio mais que em qualquer pessoa de bem de terno. O golpe verbal atingiu Rafael em cheio. A arrogância implícita em sua pergunta era exatamente o tipo de preconceito que havia moldado toda a sua vida. A noção de que pessoas como Theo, sem endereço fixo ou sobrenome importante, eram automaticamente menos confiáveis. Desculpe, disse sinceramente. Você está certo. Se confia nessa pessoa, é o suficiente para mim. A surpresa no rosto de Theo pelo pedido de desculpa sincero foi quase tão dolorosa quanto a reprimenda. O menino claramente não estava acostumado a adultos admitindo erros. Ele se chama Biro, explicou Theo, voltando a servir as panquecas. Tem 17 anos e consegue entrar em qualquer lugar. Já trabalhou como office boy em vários escritórios do centro. Conhece todos os truques. Rafael assentiu, engolindo seu orgulho e preconceitos. Como podemos contatá-lo? Posso encontrá-lo no mercado público. Ele sempre está por lá nas manhãs de sábado, ajudando a descarregar mercadorias. É perigoso você sair, interveio Sofia, preocupação genuína em sua voz. E se reconhecerem você por causa do colar? Theo tocou o pingente de borboleta que ainda usava. Posso esconder debaixo da camisa, e sem me misturar ninguém vai me notar. Rafael observou a interação, reconhecendo que Sofia tinha razão em se preocupar, mas também que precisavam de ajuda. E no momento, confiar em instituições oficiais parecia mais arriscado do que confiar no julgamento de Theo. Vamos fazer o seguinte, propôs. Vou com você até perto do mercado. Espero no carro enquanto fala com seu amigo. Depois vamos ao meu apartamento buscar roupas e coisas essenciais para Sofia. Podemos passar em uma farmácia também. Comprar os remédios que o Dr. Arthur recomendou. Theo considerou a proposta. E Sofia? Fica aqui com a porta trancada. Seremos rápidos, prometo. Sofia não parecia feliz com a ideia de ficar sozinha, mas assentiu corajosamente. Tudo bem, mas voltem logo, por favor. Após o café da manhã, Rafael deixou vários números de telefone com Sofia, incluindo o do Dr. Arthur, e garantiu que a porta estava bem trancada antes de sair com Theo. No elevador, notou como o menino parecia diferente em ambiente fechado, mais tenso, constantemente alerta, olhos verificando rotas de escape. No estacionamento, Rafael hesitou antes de destrancar seu carro. Espere, disse pensativo. Você tem razão. Meu carro é muito reconhecível. Aproximou-se de um sedã prata comum estacionado algumas vagas adiante, um dos carros da frota da empresa, usado por funcionários em serviço. Usando a chave mestra que sempre carregava, destrancou-o. Este é melhor. Ninguém vai prestar atenção. Theo assentiu aprovadoramente. Você aprende rápido. O comentário vindo de um menino de 13 anos deveria soar presunçoso. Em vez disso, soou como um elogio genuíno de alguém que sobrevivia diariamente graças à sua capacidade de adaptação. No caminho para o mercado público, Rafael observou como Theo se transformava. Sua postura, sua expressão, até mesmo seu jeito de falar mudava sutilmente, tornando-o quase invisível. Um talento desenvolvido nas ruas, a capacidade de não ser notado. Espere aqui, instruiu o menino quando chegaram. Vou encontrar o Biro e volto em 15 minutos. Se não voltar em meia hora, é porque tem algo errado. E o que faço se tiver algo errado? Perguntou Rafael, repentinamente consciente de como dependia completamente deste garoto que mal conhecia. Theo deu um meio sorriso. Improvise. É o que sempre fazemos. Enquanto esperava no carro, observando a movimentação normal de um sábado de manhã no centro de Florianópolis,
Rafael refletiu sobre como sua vida havia virado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Ontem era apenas um empresário bem-sucedido, procurando desesperadamente por sua filha desaparecida. Hoje estava escondido, conspirando com meninos de rua, desconfiando de seus próprios funcionários. Exatamente 17 minutos depois, Theo reapareceu acompanhado por um jovem alto e magro, com dreads curtos e pele negra. Os dois conversavam animadamente enquanto se aproximavam do carro. Rafael destravou as portas, permitindo que entrassem. "Este é o Biro", apresentou Theo. "Biro, este é o Rafael, pai da Sofia." O adolescente estendeu a mão com uma formalidade surpreendente. "Prazer, senhor." Theo me explicou a situação. "Sinto muito pelo que aconteceu com sua filha." Rafael apertou sua mão, surpreso com a firmeza do cumprimento. "Obrigado por nos ajudar. É arriscado, sei disso." Biro deu de ombros. "A gente se ajuda. Theo já me salvou mais de uma vez." Havia uma história ali, percebeu Rafael. Uma rede de cuidado mútuo entre esses jovens que a sociedade preferia não enxergar. "O que precisam exatamente?" perguntou Biro, indo direto ao ponto. "Preciso de informações do meu escritório. Documentos que podem estar na minha mesa, e-mails, qualquer coisa relacionada a uma reunião com investidores estrangeiros que estava marcada para ontem." "Seu escritório tem segurança?" "Sim, mas não muito sofisticada. Cartão de acesso, câmeras básicas." Biro assentiu, processando a informação. "Posso entrar como entregador ou serviço de limpeza. É sábado, deve estar mais vazio." "Qual o endereço?" Rafael deu as informações detalhadas, incluindo a localização exata de sua sala, as prováveis senhas de seu computador e onde estariam os documentos mais importantes. "Vou agora mesmo", decidiu Biro. "Quanto antes conseguirmos essas informações, melhor. Nos encontramos aqui em 3 horas. "Eu deveria ir com você", sugeriu Theo. Biro balançou a cabeça. "Muito arriscado. O pai da menina precisa de você." "Fique com eles." A facilidade com que os dois jovens elaboravam o plano, a naturalidade com que consideravam riscos e alternativas, revelava uma maturidade forçada pelas circunstâncias. "Obrigado", disse Rafael, quando Biro se preparava para sair. "Não sei como retribuir." O adolescente o estudou por um momento. "Cuide do Theo. Ele merece uma chance melhor do que as que teve até agora." Antes que Rafael pudesse responder, Biro saiu, misturando-se imediatamente com a multidão do mercado, tornando-se apenas mais um adolescente em movimento. "Vamos buscar as coisas da Sofia", sugeriu Theo, quebrando o silêncio que se seguiu. Rafael dirigiu até seu prédio no centro, um edifício de luxo com vista para o mar. No caminho, instruiu Theo. "Vamos entrar pelos fundos. Tenho uma vaga na garagem que poucos conhecem. Pegaremos o que precisamos e sairemos rapidamente." No apartamento, Rafael moveu-se com eficiência prática, reunindo roupas, documentos essenciais, medicamentos e alguns brinquedos favoritos de Sofia. Theo observava o ambiente com curiosidade contida, os móveis de design, as obras de arte nas paredes, os aparelhos eletrônicos de última geração. "Nunca entrei num lugar assim", comentou baixinho, tocando hesitante o tecido macio de um sofá. Rafael, ocupado reunindo coisas no quarto de Sofia, não respondeu imediatamente. Quando voltou à sala com uma mochila cheia, encontrou Theo parado diante de uma fotografia na estante. Rafael, Sofia e uma mulher bonita de cabelos castanhos, todos sorrindo em uma praia. "É sua esposa?" perguntou Theo. "Era", corrigiu Rafael suavemente. "Carolina. Faleceu há 2 anos. Acidente de carro." Theo assentiu silenciosamente, um entendimento além de sua idade em seus olhos. "Sofia fala dela. Nos pesadelos, às vezes, chama por ela." A informação atingiu Rafael como um golpe físico. Sua filha tendo pesadelos, chamando pela mãe, e ele sequer sabia. Quantas noites Sofia havia passado assim, sozinha em seu quarto, enquanto ele trabalhava até tarde ou viajava a negócios. "Vamos", disse, engolindo o nó na garganta. "Sofia está esperando." Quando voltaram ao flat, encontraram Sofia encolhida no sofá, televisão ligada em um canal de desenhos animados que ela claramente não estava assistindo. Ao vê-los, jogou-se nos braços do pai com um soluço de alívio. "Achei que não iam voltar", confessou agarrando-se a ele.
Sempre voltaremos, prometeu Rafael, abraçando-a com força. Sempre. Enquanto Theo ajudava a organizar as coisas trazidas, Rafael percebeu uma mudança sutil. O menino parecia mais relaxado, menos na defensiva, como se a volta bem-sucedida tivesse confirmado que Rafael manteria suas promessas, ao menos por enquanto. As horas seguintes passaram em uma calmaria tensa. Rafael preparou um almoço simples com os suprimentos que haviam comprado. Sofia tomou os medicamentos receitados pelo médico e depois adormeceu no sofá, exausta, apesar das poucas atividades do dia. Theo se aproximou de Rafael, falando baixinho para não acordar Sofia. O que vai fazer quando descobrir quem está por trás disso? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Não por seu conteúdo, mas pela perspicácia que revelava. O menino havia identificado que o motorista era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Não sei ainda, admitiu honestamente. Depende do que descobrirmos. Você tem alguma sugestão? O respeito implícito na pergunta, um adulto bem-sucedido pedindo conselho a um menino de rua, não passou despercebido por Theo. Nas ruas, a gente aprende que confronto direto quase nunca funciona quando o outro lado é mais forte, respondeu ele pensativamente. Às vezes é melhor fazer eles acharem que venceram enquanto você prepara sua jogada. Rafael refletiu sobre a sabedoria daquelas palavras. Em seus anos de negócios, quantas vezes havia vencido não por confronto, mas por estratégia paciente. Era exatamente o tipo de conselho que cobraria caro de consultores, vindo naturalmente de um menino que aprendera sobrevivência nas ruas. Sabe, disse Rafael após um momento, você seria um excelente empresário, Theo. O menino deu uma risada curta, sem humor. Claro, só preciso de um diploma universitário, contatos e alguns milhões para começar, né? A resposta cáustica atingiu Rafael como um lembrete da realidade implacável que separava seus mundos. Para crianças como Theo, sonhos como educação superior ou carreira de sucesso eram praticamente inalcançáveis. Não por falta de inteligência ou capacidade, mas por barreiras sistêmicas que a sociedade erguia em seu caminho. Antes que pudesse responder, a campainha tocou, fazendo os três saltarem. Sofia acordou sobressaltada, olhos arregalados de medo. Theo imediatamente moveu-se para uma posição protetora perto dela. Esperando alguém, sussurrou o menino, tenso como um gato prestes a saltar. Rafael balançou a cabeça negativamente, aproximando-se com cautela da porta. Pelo olho mágico, viu Biro no corredor, olhando nervosamente para os lados. É seu amigo, informou a Theo, abrindo a porta rapidamente. Biro entrou, carregando uma pasta fina e um pendrive. Seu rosto normalmente composto mostrava sinais de tensão. Consegui os documentos, disse sem preâmbulos. Mas tem algo mais. Acho que fui visto saindo do prédio. Um cara num Audi preto começou a me seguir. Despistei ele no centro, mas não sei se conseguiram me rastrear até aqui. Rafael sentiu um frio na espinha. Conseguiu ver quem era? Não claramente, mas era um cara de terno, cabelo grisalho. Parecia importante. A descrição poderia corresponder a vários executivos da empresa, mas um nome surgiu imediatamente na mente de Rafael. Eduardo Vasconcelos, seu sócio minoritário, sempre ambicioso, sempre insatisfeito com sua participação limitada nas decisões. Precisamos ver esses documentos agora, disse Rafael pegando a pasta. E talvez seja melhor mudarmos de lugar, por precaução. Enquanto examinava os papéis trazidos por Biro, a expressão de Rafael escurecia. Contratos adulterados, cláusulas modificadas, que transfeririam o controle operacional da empresa para Eduardo em caso de incapacidade temporária do sócio majoritário. E e-mails, dezenas deles, revelando uma conspiração envolvendo não apenas Clayton, mas também Márcio Dantas, o diretor financeiro da empresa. Eles planejavam me afastar temporariamente, usando o trauma do desaparecimento de Sofia, para assumir o controle e fechar o acordo com os investidores nos termos deles, murmurou Rafael, conectando os pontos. Sofia não era apenas um meio de me distrair, era a ferramenta para me quebrar emocionalmente. O horror da realização era avassalador. Pessoas que conhecia há anos, em quem confiava, haviam orquestrado o sequestro de uma criança inocente por ganância. E se Theo não a tivesse encontrado?
A ideia era dolorosa demais para contemplar. Temos que sair daqui, disse Biro, olhando nervosamente pela janela. Se me seguiram, não é seguro. Rafael assentiu, guardando os documentos. Vou ligar para o Dr. Arthur. Ele tem uma casa na praia, em Jurerê, raramente usada fora de temporada. Podemos ficar lá enquanto decidimos o próximo passo. Enquanto preparavam-se para sair, Rafael observou como Sofia se agarrava a Theo, buscando segurança no menino que a havia protegido nos momentos mais sombrios. E como Theo, apesar de seu próprio medo visível, fazia o possível para tranquilizá-la com palavras suaves e promessas de proteção. Dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado, unidos por circunstâncias trágicas. Um empresário acostumado ao controle, aprendendo a confiar em crianças de rua. Uma menina privilegiada, descobrindo coragem através do exemplo de quem nunca teve nada. E um menino que, tendo todas as razões para ser amargo, escolhia repetidamente a compaixão. Enquanto dirigia para Jurerê, carro carregado com seus improváveis companheiros, Rafael soube com certeza absoluta. Quando tudo isso acabasse, nada em sua vida voltaria a ser como antes. E talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que ele precisava. A casa de praia do Dr. Arthur, em Jurerê Internacional, parecia saída de uma revista de decoração, ampla, elegante e completamente vazia. A temporada de verão ainda estava a meses de distância, e a maioria das casas do condomínio luxuoso permanecia fechada, seus proprietários em suas residências principais no continente ou em outros estados. Rafael estacionou o sedã discretamente na garagem, seguindo as instruções precisas do médico, que havia lhes enviado a localização da chave reserva escondida no jardim. Enquanto Sofia e Theo exploravam cautelosamente o novo ambiente, Rafael verificava cada porta, cada janela, certificando-se de que tudo estava seguro. Parece filme, comentou Theo, olhando pela ampla janela para a praia privativa além do jardim. Nunca imaginei entrar num lugar assim. Rafael observou o menino, notando como ele parecia simultaneamente fascinado e deslocado naquele ambiente de luxo. Apesar dos dias de convivência, ainda sabia tão pouco sobre ele. Apenas fragmentos revelados em comentários casuais e observações perspicazes. Obrigado por vir conosco, disse Rafael aproximando-se. Sei que poderia ter voltado para sua vida. Theo deu de ombros, um gesto que Rafael já identificava como sua maneira de minimizar situações emocionalmente complexas. Sofia ainda precisa de mim, respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse. No outro lado da sala, Biro conversava em voz baixa com Sofia, mostrando-lhe algum jogo em seu celular velho e quebrado. A menina parecia mais relaxada, quase sorrindo enquanto interagia com o adolescente. Já acho que ela também gosta do Biro, observou Rafael. Todo mundo gosta do Biro, confirmou Theo. Ele cuida de todo mundo na rua. Mesmo não tendo nada, sempre divide o que consegue. A simplicidade da declaração revelava um sistema de valores que Rafael raramente encontrava em seu círculo social, onde riqueza e poder frequentemente determinavam respeito. Nas ruas, aparentemente, generosidade e lealdade eram as verdadeiras moedas de valor. Vou preparar algo para comermos, anunciou Rafael, dirigindo-se à cozinha bem equipada. Acho que todos precisamos de uma refeição decente. Enquanto cozinhava com os ingredientes limitados que haviam trazido, Rafael refletia sobre os documentos que Biro havia recuperado. A conspiração era maior e mais organizada do que imaginara inicialmente. Não era apenas um plano impulsivo de Clayton, ou mesmo uma vingança pessoal de Eduardo. Era uma estratégia cuidadosamente elaborada para assumir controle da Tavlog Solutions, aproveitando-se de uma cláusula de incapacidade temporária que havia sido inserida secretamente nos novos contratos. O mais perturbador, porém, eram os e-mails entre Márcio e Eduardo discutindo a necessidade de remoção permanente de obstáculos caso o plano original falhasse. A linguagem era deliberadamente vaga, mas a implicação era clara. Se Rafael não fosse neutralizado pelo trauma do desaparecimento de Sofia, outras medidas mais drásticas seriam consideradas. Precisamos de um plano, disse quando todos estavam sentados à mesa,
comendo o macarrão simples que havia preparado. Agora temos provas da conspiração, mas não podemos simplesmente levá-las à polícia. Por que não? Perguntou Sofia, a primeira vez que participava ativamente da conversa sobre sua própria situação. Rafael trocou olhares com Theo e Biro, hesitante em expor a filha a mais medo e ansiedade. Porque não sabemos quem mais está envolvido, respondeu Biro gentilmente. Se essas pessoas têm contatos na polícia, como suspeitamos, entregar as provas agora poderia colocar todos em perigo. Sofia assentiu lentamente, processando a informação com uma maturidade forçada pelas circunstâncias. O que vamos fazer então? Perguntou, olhando para o pai. Rafael respirou fundo. Normalmente, eu diria que precisamos de mais informações antes de agir, mas o tempo não está a nosso favor. Se Eduardo perceber que estamos juntando provas, pode acelerar seus planos. E ainda tem a reunião com os investidores, lembrou Theo. Sofia disse que ouviu o motorista falando sobre isso. Exatamente. A reunião foi remarcada para segunda-feira, depois de amanhã. É quando planejam fechar o acordo nos termos alterados. E se você aparecer na reunião? Sugeriu Biro. Mostrar que está bem, que Sofia está segura, arruinar o plano deles? Rafael balançou a cabeça. Seria arriscado demais. Além disso, sem Sofia aparecendo publicamente, eles ainda poderiam alegar que estou emocionalmente instável, usando a cláusula de incapacidade. Um silêncio pensativo caiu sobre a mesa, cada um considerando as limitadas opções disponíveis. E se usássemos a própria estratégia deles contra eles? Sugeriu Theo finalmente. Fazer eles acharem que venceram enquanto preparamos nossa jogada. Rafael olhou para o menino com interesse renovado. Como assim? E se você fingisse estar realmente quebrado emocionalmente? Deixasse eles pensarem que estão conseguindo o que querem, enquanto secretamente documenta tudo, grava confissões, esse tipo de coisa. A ideia era ousada, arriscada, mas tinha mérito. Rafael já havia usado táticas semelhantes em negociações particularmente difíceis, deixar o oponente acreditar em sua vitória prematuramente, levando-o a baixar a guarda. Isso poderia funcionar, concordou lentamente. Mas precisaríamos de ajuda. Alguém que pudesse monitorar a situação de fora, garantir nossa segurança. O Dr. Arthur? Sugeriu Sofia. Ele sempre foi legal comigo e parece gostar mesmo de você, pai. Rafael considerou a sugestão. O médico era um dos poucos amigos verdadeiros que tinha. Alguém que conhecia antes mesmo do sucesso da empresa, quando ainda estava construindo sua carreira. Vou ligar para ele, decidiu. E talvez para a doutora Laura também. Quem é a doutora? Laura? Perguntou Theo. Minha advogada. E uma das pessoas mais inteligentes e leais que conheço. Se vamos enfrentar Eduardo legalmente, precisaremos dela. A conversa continuou tarde pela noite, estratégias sendo formuladas e descartadas, riscos avaliados, contingências planejadas. Em algum momento, Sofia adormeceu no sofá, enrolada em uma manta, enquanto os outros continuavam discutindo em vozes baixas. Ela parece melhor, comentou Theo, olhando para a menina adormecida. Menos assustada. Rafael assentiu, uma onda de gratidão o invadindo novamente. Graças a você. Não sei o que teria acontecido se... Não pensa nisso, interrompeu Theo firmemente. Ela está aqui, está segura, é o que importa. Biro, que havia permanecido em silêncio por algum tempo, levantou-se do seu lugar. Preciso ir, anunciou. Tenho contatos que podem ajudar a monitorar os movimentos desses caras. Pessoas que ninguém nota, mas que veem tudo. É perigoso você sair sozinho, protestou Rafael. Biro sorriu, um sorriso que misturava confiança juvenil e uma tristeza antiga. Perigo é o que a gente respira todo dia, senhor. Vou ficar bem. Ninguém presta atenção em mais um moleque preto andando por aí. A franqueza da declaração atingiu Rafael como um soco. Quantas vezes ele mesmo havia ignorado jovens como Biro, tratando-os como parte da paisagem urbana, invisíveis exceto quando representavam incômodo ou medo. Tome cuidado, pediu, entregando a Biro um celular pré-pago que haviam comprado mais cedo. E mantenha contato. Depois que Biro saiu, Rafael transferiu Sofia gentilmente para um dos quartos. Voltando à sala, encontrou Theo olhando pensativamente para o mar através da janela,
a luz da lua refletindo em seu rosto jovem. Você deveria descansar também, sugeriu Rafael. Foi um dia longo. Não consigo dormir em lugares novos, respondeu Theo. Pelo menos não nas primeiras noites. Muito silêncio, muito espaço. A declaração revelava mais sobre a vida do menino do que longas explicações poderiam. Acostumado ao barulho constante das ruas, aos espaços apertados de abrigos improvisados, a tranquilidade luxuosa da casa de praia era quase perturbadora para ele. Posso te perguntar uma coisa? Pediu Rafael, sentando-se no sofá. Theo assentiu sem desviar os olhos do mar. Você mencionou sua mãe antes. Disse que ninguém a ajudou quando ela precisou. O que aconteceu com ela? Por um longo momento, Rafael achou que Theo não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, controlada, como se recitasse fatos de uma história que não lhe pertencia. Ela era faxineira. Trabalhava em vários lugares, inclusive numa empresa grande de logística. Um dia viu algo que não devia, documentos sobre desvio de dinheiro, algo assim. Contou para o chefe achando que estava fazendo a coisa certa. Rafael sentiu seu estômago afundar, pressentindo onde a história terminaria. Demitiram ela no dia seguinte. Disseram que tinha roubado. Ninguém acreditou nela, claro. Quem ia acreditar numa faxineira contra um empresário importante? Depois disso, ninguém mais contratou ela. Ficamos sem teto, acabamos na rua. Ela ficou doente no inverno seguinte. Pneumonia. Não tinha dinheiro para remédios. A simplicidade da narrativa tornava-a ainda mais devastadora. Uma injustiça banal, corriqueira, o tipo que acontecia todos os dias sem que ninguém prestasse atenção. Uma vida destroçada por tentar fazer o certo. Sinto muito, disse Rafael, as palavras parecendo absurdamente inadequadas. Theo deu de ombros, aquele mesmo gesto que usava para minimizar dor. Faz tempo. Aprendi a me virar. Em qual empresa ela trabalhava, você sabe? O menino finalmente virou-se, encarando Rafael diretamente. Por que quer saber? Porque quero ajudar se puder. Limpar o nome dela, talvez. Fazer justiça, mesmo que tardiamente. Theo estudou o rosto de Rafael por um longo momento, como se procurasse sinais de falsidade. O que quer que tenha visto pareceu satisfazê-lo. Sulog Transportes, disse finalmente. Era o nome no uniforme dela. Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sulog Transportes era o nome original da sua empresa, antes da reestruturação 5 anos atrás, quando havia se tornado Tavilog Solutions. Quando isso aconteceu? Perguntou, tentando manter a voz estável. Uns 5 anos atrás, eu tinha 8. As peças começavam a se encaixar de maneira dolorosamente clara. 5 anos atrás, quando Eduardo havia se tornado sócio, trazendo o investimento necessário para a expansão da empresa. Quando Rafael, ainda construindo seu império, talvez estivesse disposto a fechar os olhos para certas irregularidades contábeis. Qual era o nome da sua mãe? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Teresa Santos. Rafael fechou os olhos, a memória voltando como um tapa. Teresa Santos. O caso havia passado por sua mesa. Uma faxineira acusada de roubo, demitida sumariamente. Ele havia apenas assinado os documentos que Eduardo e Márcio apresentaram, ocupado demais com a expansão da empresa para investigar pessoalmente. Havia ajudado a destruir a vida da mãe de Theo sem sequer olhar para o rosto dela. Eu a conheci, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Ou melhor, conheci seu caso, mas não a conheci, não realmente. Foi um erro, Theo. Um erro terrível que nunca poderei desfazer completamente. O menino o encarou, seus olhos agora duros como pedras. Foi você? Foi você quem demitiu minha mãe? Assinei os papéis, confessou Rafael, incapaz de mentir diante daqueles olhos. Sem questionar, sem investigar. Confiei no julgamento de outras pessoas. Fui negligente e, por causa disso, sua mãe sofreu uma injustiça irreparável. Esperava raiva, talvez até violência. Em vez disso, Theo apenas assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Por isso você ajudou Sofia, percebeu Rafael subitamente. Você sabia quem ela era. Sabia que era minha filha. Não no início, respondeu Theo. Só descobri depois quando ela começou a falar, a mencionar seu nome.
reconheci de histórias que minha mãe contava. E mesmo assim continuou ajudando-a. Theo olhou para Rafael como se ele tivesse dito algo incompreensível. Claro que continuei. Que culpa Sofia tem do que você fez? Ela é só uma criança. A simplicidade da moral de Theo era devastadora em sua clareza. Enquanto adultos como Rafael se perdiam em justificativas complexas para ações duvidosas, o menino via apenas o essencial. Sofia era inocente e precisava de ajuda. Nada mais importava. Vou consertar isso, prometeu Rafael, uma determinação feroz crescendo dentro dele. Não posso trazer sua mãe de volta, sei disso, mas vou limpar o nome dela. E vou garantir que Eduardo e todos os envolvidos paguem não apenas pelo que fizeram com Sofia, mas também pelo que fizeram com sua mãe. Theo não respondeu, voltando a olhar para o mar. Seu silêncio não era de aceitação ou perdão. Era o silêncio de alguém que havia aprendido a não confiar em promessas de adultos, especialmente aqueles com poder. Rafael não insistiu. Palavras eram fáceis, ações é que importavam. E ele tinha muito a provar para este menino, cujo mundo havia ajudado a destruir, e que ainda assim havia salvado o que ele mais amava. A ironia do destino nunca havia parecido tão cruel ou tão justa. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade ofuscante típica do litoral catarinense. Rafael acordou no sofá da sala, onde havia adormecido após horas revirando-se, atormentado pelas revelações da noite anterior. O cheiro de café recém-preparado o surpreendeu. Na cozinha encontrou Theo preparando um café da manhã simples com os suprimentos limitados que tinham. Pão, manteiga, frutas. Bom dia, disse o menino sem olhar para ele, sua voz neutra, nem amigável, nem hostil. Bom dia, respondeu Rafael, incerto sobre como proceder após a conversa da noite anterior. Sofia ainda está dormindo? Theo assentiu, colocando fatias de pão na torradeira. Fui verificá-la. Parece que não teve pesadelos esta noite. Um pequeno milagre, pensou Rafael. Desde o reencontro, Sofia havia acordado gritando pelo menos uma vez por noite. Imagens do sequestro perseguindo-a em sonhos. Theo, sobre ontem, começou Rafael, sentindo a necessidade de dizer algo, qualquer coisa, para preencher o abismo que havia se aberto entre eles. Não precisa, interrompeu o menino, finalmente olhando para ele. Não quero sua culpa ou suas desculpas. O que importa agora é manter Sofia segura e pegar os caras que fizeram isso com ela. A maturidade da resposta deixou Rafael momentaneamente sem palavras. Onde outros buscariam vingança ou compensação, Theo focava no bem-estar de Sofia, uma criança que conhecia há menos de uma semana. O celular pré-pago tocou, quebrando o momento. Era Biro. Tenho notícias, disse o adolescente sem preâmbulos. Meus contatos viram um movimento estranho na empresa ontem à noite. Pessoas entrando fora do horário comercial, inclusive seu sócio Eduardo e o diretor financeiro. Eles devem estar preparando algo para a reunião de amanhã, concluiu Rafael. Algum sinal do Clayton? Nada ainda. Mas descobri algo interessante sobre um galpão na região industrial. Parece que sua empresa mantém um depósito lá que não aparece nos registros oficiais. Rafael franziu o senho. Como assim? Não aparece nos registros? Todos os ativos da empresa são rigorosamente contabilizados. Bem, este não é. Está registrado no nome de uma empresa de fachada, mas pessoas da sua transportadora vão e vêm de lá regularmente. Uma operação paralela, não documentada. Exatamente o tipo de irregularidade que a mãe de Theo poderia ter descoberto anos atrás. Precisamos verificar esse galpão, decidiu Rafael. Pode ser onde estão as provas físicas que precisamos. Já estou um passo à frente, respondeu Biro, e Rafael podia ouvir o sorriso em sua voz. Mandei um amigo observar o local. Ele conseguiu algumas fotos pelo lado de fora. Estou enviando agora. O telefone vibrou com a chegada das imagens. Um galpão aparentemente abandonado, mas com câmeras de segurança discretas e uma fechadura eletrônica moderna na porta lateral. Definitivamente não é um depósito comum, murmurou Rafael. Vou precisar entrar lá. É arriscado demais, protestou Biro. Esse lugar é vigiado 24 horas, segundo meu contato. Tenho uma ideia, interveio Theo, que estava ao lado de Rafael olhando para as fotos. Conheço esse lugar.
Fica perto de onde eu costumava procurar material reciclável. Tem um ponto fraco, uma claraboia no telhado que eles sempre deixam parcialmente aberta para a ventilação. Rafael e Biro olharam para o menino com surpresa idêntica. Como você sabe disso? Perguntou Rafael. Theo deu de ombros. Observo coisas, é como sobrevivo. Já pensei em entrar lá algumas vezes quando as coisas estavam realmente difíceis, mas as câmeras me assustaram. Ainda é perigoso demais, insistiu Rafael. Não podemos arriscar você ou Biro nisso. Não precisa ser nenhum de nós, respondeu Theo. Tem outra pessoa que pode ajudar. Alguém que conhece sistemas de segurança por dentro. Quem? Perguntaram Rafael e Biro simultaneamente. O namorado da dona Zefa do mercado público. Ele é técnico de segurança, instala esses sistemas. Já me ajudou algumas vezes quando precisei entrar em lugares. Rafael ergueu as sobrancelhas, mas decidiu não questionar os detalhes das atividades passadas de Theo. Em vez disso, focou no presente. Acha que ele nos ajudaria? Por um preço, respondeu Theo pragmaticamente. Nada é de graça na rua. Dinheiro não é problema, assegurou Rafael. Se ele puder desativar o sistema tempo suficiente para entrarmos e sairmos com segurança, valerá cada centavo. Enquanto discutiam os detalhes da operação, Sofia apareceu na porta da cozinha, cabelo despenteado e olhos ainda pesados de sono. Bom dia, disse ela timidamente, olhando de Rafael para Theo. Ei, princesa! Rafael abriu os braços e Sofia correu para abraçá-lo. Dormiu bem? Ela assentiu contra seu peito. Sem pesadelos. Que bom. Está com fome? Theo preparou o café da manhã. Sofia olhou para o menino com admiração evidente. Você sempre sabe fazer tudo. Theo corou ligeiramente com o elogio, desviando o olhar. É só torrada e fruta. Nada demais. Rafael observou a interação, notando como Sofia parecia mais relaxada e confiante na presença de Theo, como se o menino representasse uma segurança que nem mesmo o próprio pai conseguia proporcionar. O restante da manhã foi gasto refinando o plano. Biro voltou à cidade para contatar o técnico de segurança e continuar monitorando os movimentos na empresa. Rafael fez ligações discretas para o Dr. Arthur e para a doutora Laura, colocando-os a par dos desenvolvimentos e garantindo seu apoio para o que viria a seguir. A advogada acha que temos provas suficientes para um caso criminal, informou Rafael após desligar a última ligação. Mas precisamos de mais para garantir que Eduardo e os outros não escapem por tecnicidades legais. E se encontrarmos registros falsos nesse galpão, sugeriu Theo. Documentos incriminadores, esse tipo de coisa? Exatamente, especialmente se pudermos provar a ligação com o sequestro de Sofia. A menina, que brincava com um jogo de tabuleiro velho encontrado na casa, levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Vão pegar o Clayton? Perguntou, um tremor em sua voz. Ele vai preso pelo que fez? Rafael ajoelhou-se ao lado da filha, segurando suas mãos pequenas entre as suas. Vai, Sofia. Ele e todos os envolvidos vão pagar pelo que fizeram. Prometo a você. Era uma promessa que pretendia cumprir a qualquer custo, não apenas por Sofia, mas também por Teresa Santos e seu filho. À tarde, Biro retornou com notícias animadoras. O técnico de segurança havia concordado em ajudar, por uma quantia considerável, mas exequível. Mais importante, ele confirmara que o sistema do galpão era um modelo que conhecia bem e poderia neutralizar temporariamente, criando uma janela de aproximadamente 20 minutos para entrada e saída. Vamos fazer isso hoje à noite, decidiu Rafael. Quanto mais esperarmos, maior o risco de sermos descobertos. Eu vou com você, declarou Theo firmemente. Não, é muito perigoso, protestou Rafael. Você e Sofia ficam aqui em segurança. Theo cruzou os braços, sua expressão teimosa. Conheço o lugar melhor que você. Sei onde fica